Se há algo que caracteriza a religião Wicca, com certeza é a conexão e a devoção aos deuses e deusas. E o vídeo de hoje é dedicado a eles e a vocês que sempre me perguntam como posso criar uma conexão mais real e mais palpável com os deuses. E para esse vídeo eu recorri ao meu conhecimento, meus muitos erros e acertos, para poder pensar uma linha de pensamento teórica e prática para trazer essa reflexão e também auxílio a essas perguntas. Vamos lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wiccano da tradição de Taliesin, e este é meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já eu peço para você deixar o seu like, o seu comentário, inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo com amigas e amigos interessados no tema e peço para que você ative o sininho quando se inscrever, para que você assim continue recebendo vídeos como esse e ajudando aí o canal a crescer. Vamos lá? É importante que vocês entendam desde já que a perspectiva de divindades que eu vou abordar aqui é uma perspectiva neopagã e wiccana. Isso quer dizer que eu vou contemplar a minha compreensão sobre isso. E pode ser que outras pessoas ou outros grupos, outras práticas de bruxaria ou paganismo ou até mesmo de ocultismo tenham outras vertentes, outras escolas de pensamento sobre isso. No entanto, eu vou dar uma pincelada agora, inicialmente, para que você possa compreender como até mesmo dentro do próprio paganismo, a divindade ou a ideia de divindade é muito diversa e não dá para a gente estabelecer isso como um dogma e uma verdade absoluta. E isso é uma verdade tanto dentro dos grupos pagãos, como entre os próprios wiccanos. E isso mesmo, até mesmo dentro das mesmas tradições, por exemplo. Há wiccanos que vão convergir, vão se contradizer, vão ter aí suas próprias opiniões sobre isso. Quem acompanha o canal já está acostumado a receber indicação de livros aqui nos meus vídeos. E eu vou indicar um livro que eu já indiquei em outros vídeos meus, que é o livro Paganismo, uma introdução à religião centrada na Terra, do Joyce da River, publicado pela editora Madras. E este é um livro muito interessante, até para poder explicar o paganismo de uma forma muito abrangente e generalista. E ele, no capítulo 3, eles trazem essa visão diversa sobre a divindade dentro do paganismo. No capítulo 3, na página 87, eles dizem: os pagãos tendem a ser flexíveis quando se fala de ideias sobre Deus, por diversas razões. Você recordará que o paganismo é baseado em busca e não em dogma, uma vez que não há um dogma de magnitude pagã sobre a divindade. Não há opiniões estabelecidas ou uniformes sobre o assunto dentro do paganismo como um todo. A maioria dos pagãos aceita a probabilidade que nem duas pessoas terão exatamente as mesmas experiências de divindade. Tomando como gancho esse parágrafo trazido pelo livro, eu quero trazer para vocês o quanto que isso é muito emblemático e real dentro da visão pagã e wiccaniana de contato com a divindade. Nós não buscamos a divindade ou não vamos compreender essa busca através de um dogma, mas através da relação e da experiência que estabelecemos com ela. No entanto, isso não quer dizer que nós não podemos galgar um caminho já formatado e estabelecido do ponto de vista de um conhecimento e uma estrada segura, que é exatamente isso que eu pretendo trazer nesse vídeo de hoje para vocês. Um caminho que isso pode ser feito para que vocês tenham resultados mais efetivos nessa conexão. Mas é importante lembrar que mesmo dentro dessa jornada pré-formatada, pensando nisso como uma estrada que alguém já abriu um caminho e que muitos outros já vieram abrindo caminho, com as suas múltiplas tradições, com seus múltiplos conhecimentos, erros e acertos, é importante também você entender que você vai descobrir também a sua própria forma de se conectar com eles. E isso não vai ser menos ou mais verdadeiro de que uma forma mais tradicional ou estabelecida para isso. Quando nós falamos o que são os deuses, é importante que vocês entendam que nós, pagãos e wiccanos, vamos ter diversas escolas de correntes esotéricas, ocultistas, psicológicas, sociológicas, culturais e religiosas para poder explicar o que são os deuses. Até porque, se a gente fizer uma consideração a isso, todos os deuses que nós cultuamos hoje no paganismo e na Wicca são deuses do ponto de vista resgatados da antiguidade pagã. Isso é,
houve uma grande lacuna histórica, né, desde os seus cultos até os dias de hoje, em que se perderam muitas coisas ou completamente, e que apenas sobreviveram narrativas, alguns sítios arqueológicos. Nesse sentido, então, há muita suposição e há também muitas especulações, e isso exige de nós um aspecto de imaginação, uma reconstrução e também uma roupagem moderna para olhar antigos caminhos. Porém, isso ainda não responde à pergunta o que são os deuses. E é importante que você tenha uma opinião sobre isso. Por exemplo, há alguns wiccanos e pagãos que vão acreditar que os deuses são literalmente personas e entidades, entidades personificadas tais como são apresentadas, ou então que são personificáveis, mas que suas energias são muito potentes, como em mitos, por exemplo, em que Zeus não poderia aparecer para um mortal em sua forma literal, porque senão ele ia ser fulminado. Então, por isso ele deveria aparecer numa forma antropomórfica ou zoomórfica. Então é importante vocês compreenderem isso também. Há pagãos e wiccanos que vão acreditar que os deuses nada mais são que arquétipos do inconsciente coletivo, da psique humana, e que existem sim quanto energias, mas que essas energias vão sendo manifestas a partir de uma fonte, algum tipo de acúmulo de conhecimento, de um pensamento, de uma necessidade. Então os deuses do amor sempre vão ter características específicas, por isso que eles podem ser colocados dentro de um grande caldeirão arquetípico, por exemplo. E essa é uma escola e uma corrente mais psicológica. Em correntes mais esotéricas e ocultistas, nós vamos compreender que os deuses podem ser egrégoras ou grandes formas pensamentos que foram alimentadas por muito tempo em seus atos devocional. Isso quer dizer, então, que elas existiam de um ponto de vista de uma energia que se ligou àquela necessidade daquele grupo, daquela cultura e religião que começou a prestar um culto. Através desse ato, então, se gerou uma personificação disso no astral e essa divindade, então, passa a existir tal como seus adoradores acreditam. Claro que isso, gente, eu estou sintetizando, há uma explicação que a gente pode encontrar, por exemplo, para endossar, para a gente poder compreender isso, através da cabala, os conhecimentos relacionados aos planos dimensionais. Então é importante que vocês possam estudar esses temas também, caso vocês se interessem por esse paradigma mais esotérico-ocultista. Há outros wiccanos e pagãos que vão acreditar que existe então uma única fonte e uma única consciência cósmica. E essa consciência divina cósmica, ela se manifesta de múltiplas formas e muitas facetas aí em culturas, religiões, e ela pode até mesmo estar muito mais ampla nesse sentido, do ponto de vista se a gente pensar que talvez cada um de nós vai conceber a divindade de um jeito. Mas tudo seria essa única fonte, não seria, por exemplo, numa ideia estritamente politeísta, em que cada deus é um deus, de cada cultura é uma cultura, bem no sentido individual do ponto de vista politeísta, mas aí agora, nessa ideia de partir de uma única fonte, como facetas dessa única fonte. Outros ainda vão acreditar que os deuses nada mais são que as forças da natureza, na qual nós passamos a antropomorficar para dar conta, por conta do medo, da angústia frente a elas, e passamos então a criar simbolismo sobre isso. Então, quando cultuamos os deuses, nada mais estamos do que cultuando essas forças naturais e primevas que permeiam aí a criação e a destruição e o renascimento. Tudo isso que expliquei para vocês anteriormente, é importante que vocês compreendam que a Wicca e o paganismo é, por excelência, sim, uma religião, uma religiosidade, uma espiritualidade, aí pensando nas múltiplas formas de paganismo e também nas múltiplas formas de bruxaria, por exemplo. É um caminho politeísta, ou seja, nós vamos travar contato com muitos deuses, e deuses até mesmo de diferentes culturas, diferentes panteões, diferentes momentos da história humana. Então é importante que você compreenda isso. E todas essas outras reflexões que eu trouxe anteriormente sobre essas escolas nos ajudam a dar uma explicação de uma forma mais teórica e racional, talvez, sobre o que são essas divindades, mas elas não buscam estabelecer um dogma, como eu citei anteriormente, até usando a citação do livro. Porém, como esse é um canal dedicado especificamente e mais propriamente dito à religião Wicca, que é o meu conhecimento, é o conhecimento da minha vivência, é importante enfatizar que na Wicca nós vamos ter uma visão muito mais duoteísta da divindade, isso é, há uma grande deusa e um grande deus, e alguns wiccanos vão até mesmo estabelecer que todos os deuses são a faceta do grande deus, e todas as deusas são a faceta da grande deusa. Por isso até muitas vezes que nós vamos chamar a deusa dos 10.000 nomes, exatamente por ela trazer essas múltiplas facetas em si mesma. Para quem sabe, já disse anteriormente,
Vou indicar uma leitura, na verdade 2 leituras agora para vocês, que é o livro O Deus e a Deusa das Bruxas, são livros diferentes, separados, do casal Janet e Stuart Farrar. São esses livros aqui, no caso, A Deusa das Bruxas e O Deus das Bruxas, são volumes diferentes do casal Farrar, mas eles vão trazer nesse livro, nesses 2 livros, não apenas rituais aos diversos deuses e deusas, mas explicando também essa cronologia histórica e essa transformação da divindade desde o período aí da caça e coleta, as transformações oriundas do pensamento patriarcal e depois do pensamento judaico-cristão, e é um livro excelente para quem deseja se aprofundar nessa visão sobre o qual a Wicca pensa a divindade, então recomendo muito essa leitura para vocês. Essa relação com os deuses que a Wicca pretende travar faz dela, sim, um caminho de teurgia, isso é, um aspecto de magia que envolve o apelo ou a conexão ou a participação ou auxílio de divindades. Então é importante que você compreenda isso também. E nós precisamos ainda considerar também que os deuses da Wicca, por serem deuses relacionados a uma ideia de bruxaria, vão sempre carregar atributos muito específicos. Por exemplo, a deusa sempre vai estar relacionada num aspecto noturno, uma divindade lunar, feminina, do ponto de vista personificado num corpo de uma mulher. Muitas vezes isso traz até alguns problemas pensando em outras experiências e vivências humanas, né, do ponto de vista trans, por exemplo. Até recomendo para vocês assistirem um vídeo aqui que eu fiz com a Duda Negreto, que é bruxa e mulher trans. Só procurar aqui no meu canal que você vai assistir, vai compreender esse tema e esse debate. E os deuses, né, a faceta masculina, o deus, vai sempre relacionado a um deus da caça, e da colheita, um deus que morre, renasce e que tem chifres e que também traz aspectos noturnos e de morte e de renascimento. Essa visão do oteísta que acabei de explicar em relação aos deuses wiccanos, né, a deusa da lua e o deus de chifres, também pode ser entendida como esse grande pano de fundo de uma única fonte que é feminina e masculina e que também tem múltiplas facetas, pensando aí que todas as deusas são uma deusa e todos os deuses são um único deus. Até essa ideia é muito trazida pela própria Dion Fortune. E é importante que você compreenda isso e veja se isso faça sentido para você também. Particularmente, eu acredito que cada divindade é uma divindade, do ponto de vista da sua própria faceta e personificação, mas também acredito que tudo possa ser emanado de uma única fonte ou de diversas fontes, e isso é algo que a gente pode pensar de uma maneira sempre aberta e nada dogmática aqui, tá bom, pessoal? Na Wicca existe uma forma de trabalhar os deuses, isso é, a sua conexão com eles e o trabalho sacerdotal e relacional que nós vamos construir com eles. E aqui eu vou citar algumas formas que são muito emblemáticas desse trabalho com as divindades dentro da religião Wicca. E aí uma delas é através da meditação, através de atos de meditação, e isso vai envolver o nosso mundo interno, a nossa subjetividade, também os nossos anseios, a nossa capacidade de também estar receptivo a poder receber essa conexão ou essa intuição sobre eles. Então esse é um trabalho que envolve também uma prática, uma crítica e um treinamento interno. E isso pode trazer para vocês muitos erros e acertos. Eu trago isso porque a meditação é um caminho muito sólido e seguro para poder fazer uma conexão segura com os deuses, mas também ela pode ser um pouco enganadora no sentido de que você, se não tiver um treinamento interno, pode acabar projetando coisas que são suas nessa relação e não exatamente que são dos próprios deuses, ou essa escuta mais refinada, interna, para entender o que é os deuses falando com você e o que não é. Outra forma emblemática da prática wiccana com os deuses é a criação de altares devocionais a eles, altares específicos para aquela ou para aquelas divindades. É importante sempre compreender que quando nós trabalhamos as divindades dentro de um altar devocional, é sempre para aquela divindade ou para aquela mesma, aquele mesmo panteão de divindades, tá bom? Não é fazer uma miscelância, uma salada, aí tem deuses egípcios com deuses nórdicos, não é nesse sentido. Isso vai atrapalhar bastante essa conexão. É como se a gente estivesse numa sala cheia de pessoas falando línguas completamente diferentes e ninguém se entende, ninguém está ali se conectando. Então, quando criar um altar, é um altar para aquele deus ou deusa, ou um casal divino, mas sempre da mesma cultura, do mesmo panteão, do mesmo mito. É importante que você considere isso também na sua prática, tá? Outra coisa que nós fazemos muito uso, né, nessa prática devocional aos deuses, está relacionada à queima de incenso, ofertar incenso e fazer invocações ou prestar hinos, homenagens, poemas que envolvem também essa prática devocional.
O mitodrama é uma forma também de se relacionar e compreender eles, e isso vai ser mais vivenciado dentro de um corpo ritualístico, normalmente em um coven, com uma relação entre uma sacerdotisa e um sacerdote, e os sacerdotes daquele coven ou aquele grupo. Há pessoas que podem e têm a capacidade de criar isso, né? Se tiver um círculo mágico de amigos, mas não são formatados em um coven, uma tradição formal. E esse mitodrama nada mais é do que encarnar a ideia dos deuses dentro de um ritual, isso é a ideia no sentido de que representar esses deuses para compreender eles. É como se fosse um teatro sagrado, um teatro mágico, uma ideia realmente de conexão através desse mitodrama. Outra forma de conexão com os deuses na Wicca é através de danças e cânticos, muitas dessas danças sempre numa forma circular ou em espiral também, mas nada impede de você conhecer uma dança específica que era realizada, aquele deus ou aquela deusa, para poder colocar na sua prática e criar uma conexão mais profunda com eles. E normalmente os cânticos podem acompanhar o uso de instrumentos musicais, como tambores, flautas, chocalhos, e isso pode incrementar e trazer mais força e energia à sua ritualística e conexão com eles. Outra forma de criar uma conexão é alimentar essa relação de uma forma convidativa, celebratória, de graça também, no sentido de uma devoção, até de uma forma libatória. Isso é, oferecendo alimentos e bebidas, e sempre dentro dessa ética e desse pensamento wicano, no sentido de que é uma bebida específica daquele deus, pode ser um vinho, pode ser que aquele deus tome uma cerveja ou outro tipo de bebida, ou ainda um alimento pode ser frutas, grãos, alguns tipos de farinha, pães, e aí você pode também pensar sobre isso, estudar sobre isso. O que não vai ter dentro dessa prática e ética wicana é exatamente o uso de algum sacrifício animal, dentro dessa relação, o uso de sangue, né, o sangue de algum animal, ou seu próprio. Então isso não vai ter dentro da questão wicana, ok? Claro que aí às vezes pode ser que quem está fazendo essa devoção é uma mulher que tem o seu processo de menstruação e ela pode oferecer sim o seu sangue menstrual, criar um altar menstrual, trabalhar com alguma divindade sobre isso, mas isso não entra nessa classificação de uma ideia de sacrifício de sangue, tá bom? Como a gente tem em outros aspectos que a gente pensa que tem a ver com a bruxaria wicana, tá bom? Então não existe sacrifícios de sangue de nenhum modo na Wicca. É importante que você compreenda isso. E outra forma muito bela de fazer essa conexão com os deuses é através de práticas de invocação, através da declamação de hinos. É interessante até quem gosta, por exemplo, dos deuses gregos, estudar, ler os seus hinos órficos, homéricos, que vá falar sobre esses deuses, para poder criar uma conexão até mais próxima a eles, uma linguagem que seja mais próxima a deles, ou da ideia que se pretende buscar sobre eles. A leitura de poemas, fazer uma música para eles também é uma forma de conexão com eles. Outra forma de travar uma conexão segura com eles é através aí de uma ideia de ter uma imagem. Pode ser uma imagem desenhada, esculpida ou comprada e adquirida em alguma loja esotérica que trabalhe com as divindades wiccanas ou as divindades pagãs das mais diversas. E você ter essa forma física sobre o altar, porque isso ajuda como uma ponte, cria uma conexão no plano material sua com a divindade. Claro que você sabe que não é a divindade que está ali, na ideia de que nós pagãos acreditamos em deuses de pedra, né, como alguns conceitos cristãos gostam de dizer sobre o paganismo. A gente sabe que ali é uma estátua, que é uma personificação material, mas aquilo cria em nós uma conexão mais profunda, nos dá uma materialidade, uma sacralidade, um respeito. E isso é muito importante, muito necessário também, até para criar um senso de ancoragem com a divindade. No caminho da Wicca, nós temos a possibilidade, sobretudo se você tiver um pensamento mais eclético e aberto para isso, ter o contato com muitas divindades ao longo da sua jornada. E esse é um assunto que eu quero só trazer para vocês, explicar o motivo dele, né, a maneira que eu vou explicar ele, é uma relação que eu fiz no sentido de tudo aquilo que eu lembro e aprendi com as divindades que já passaram pela minha vida mágica até agora. E eu vou classificar essas divindades com alguns nomes, que são divindades que a gente sempre acaba se esbarrando e sempre vai ter uma ou outra que vai ter uma proeminência em nossas vidas e também em nossa história, memória e necessidade. O trabalho com os deuses é algo muito bonito porque pode envolver
Desde aí uma conexão cultural e religiosa de nossa alma a uma vida passada que cultuava aquela divindade, vivia naquela cultura, e isso pode ser um chamado de alma. Desde aí de uma afinidade muito profunda. O que nós precisamos compreender é que há uma afinidade que é muitas vezes inexplicável, mas outras vezes acontece de uma forma inesperada. E as primeiras divindades aí que talvez possam aparecer para você no sentido de uma relação vão ser aquelas divindades guias. Eu vou chamar de divindades guias no sentido de quê? Que podem aparecer divindades para você trabalhar que vão te guiar por algum momento da sua vida. Pode ser um momento em que você esteja se sentindo perdido ou se sentindo muito angustiado e você começa a ter a intuição ou a percepção ou apenas se esbarra naquela divindade de algum modo e acaba então criando uma conexão com ela. Mas essa conexão não vai ser para sempre, ela vai ser apenas uma ponte para te tirar daquele lugar de angústia ou de sofrimento ou de uma perdição interna, e aí você então vai começar a contatar essas divindades. E é interessante que essas divindades podem ser muitas delas, né, que podem aparecer no sentido, não existe uma divindade que eu estou trazendo aqui que é uma divindade guia. Mas o que eu quero trazer para vocês é que essa divindade, que eu estou chamando de divindade guia, que vai aparecer, pode aparecer primeiramente, é aquela que vai te ajudar a sair de um processo. Ela vai te guiar por uma estrada na qual ainda você não sabe o caminho. Mas ela não quer dizer que ela vai ser uma divindade que você vai precisar ou querer trabalhar para sempre. O próximo grupo de divindades que você pode acabar se relacionando, e isso pode ser que dure uma vida toda, porque vai depender de um culto mais relacional com elas, vão ser as divindades guardiãs e protetoras, aquelas que você sente que vai ter uma conexão de guarda e proteção sobre a sua vida mágica, espiritual e também física, e normalmente vão ser divindades que vão trazer essas características de proteção. Um outro grupo de divindades que pode surgir vão ser divindades curadoras, e essas você nem sempre vai trabalhar ou criar uma devoção a elas, mas vão ser divindades que vão ser chamadas ou surgir para você sempre que você precisa de um auxílio relacionado à cura, à medicina, à cura física ou espiritual. E muitas vezes vamos criar altares devocionais ou momentos devocionais até que aquele processo de cura aconteça ou, né, passe por si mesmo e depois ela vai embora. E isso pode exigir uma forma de agradecimento, oferta, libação ou simplesmente um profundo sentimento de gratidão por elas. Um outro grupo de divindades que pode aparecer na sua jornada são aquelas que eu vou chamar de divindades de inspiração, divindades nas quais você vai sentir que elas vieram exatamente para te inspirar numa ideia, num insight, frente a uma angústia. São muito parecidas com as divindades desse grupo guia, né? Dessas divindades que vão guiar você por algum momento. Mas elas vão te trazer muito uma ideia mais artística, de beleza, de elevação, mas o seu contato não vai ser sempre muito fixo com elas. Vai ser um contato realmente quando você precisa dessa inspiração. Há um outro grupo de divindade que você pode vir a trabalhar ao longo da sua vida, as divindades que vão abrir os caminhos quando você sente que a sua vida está muito fechada, amarrada em um contexto, ou que você está completamente sem rumo ou cego diante de uma situação, e essas divindades vão surgir, quase muitas vezes caindo no seu colo, ou sendo quase que gritando nos seus sonhos, para te dizer, olha, abre o olho, veja, e vou abrir esse processo para você, né? Vou fazer com que as coisas comecem a fluir. E essas divindades vão ser muito num aspecto meio de um socorro, muitas vezes. O próximo grupo de divindades, elas vão estar muito relacionadas a um aspecto se você entra numa tradição ou vai começar a viver um aspecto devocional e sacerdotal, vão ser as divindades mestres, que vão ser aquelas divindades que vão te ensinar um caminho espiritual, vão te ensinar um conhecimento, um mistério, uma magia, e normalmente elas podem aparecer apenas para te dar esse conhecimento ou você criar uma relação com elas para o resto da vida. Mas normalmente elas tendem sempre a te acompanhar ou aparecer quando você vai começar um processo ou dedicatório, ou iniciático, ou sacerdotal, e você vai se abrir para os mistérios delas. Por último, eu classificaria um grupo de divindades que você pode vir a trabalhar, que vão ser divindades patronas, que são aquelas divindades que você tem a sensação que você tem uma ligação muito profunda com elas, e que normalmente são divindades que vão permanecer na sua vida, não importa a ciclicidade, o momento, o ritmo que a sua vida tá, você sempre vai ter um carinho especial e devocional a elas. Então, é essas divindades que eu tô chamando de patronas. Uma coisa que eu quero trazer para vocês, né, diante desses grupos de divindades que eu fui explicando,
Esse grupo de divindades pode ser muito diverso. Pode ser que cada um das divindades desses grupos podem ser de panteões, culturas completamente diferentes. Por exemplo, pode ser que a sua divindade guia que apareça de repente para você seja Hecate, mas a sua divindade patrona é Ísis. Uma divindade protetora pode ser Thor e a sua divindade de inspiração pode ser Afrodite. Então perceba que aí há culturas, tradições, panteões diferentes. Lembre-se que nós somos politeístas. Então, não fique apegado a achar que essas divindades vão surgir sempre da mesma forma cultural na qual você pode estar pensando que vai ser, né? Ah, então é um panteão, então vai ser sempre daquele mesmo panteão, tá bom? Então, pense sobre isso e essa flexibilidade também politeísta. E pra gente já chegando no final do vídeo e trazer aí uma ideia prática para você se relacionar com todos esses tipos de grupos de divindades ou qualquer outra divindade que você queira trabalhar, eu vou pensar aí com você então um cronograma para você formatar essa prática, ok? Então, a primeira questão que eu vou trazer para você é realize um estudo sobre aquela divindade. Não é porque aquela divindade apareceu que você vai seguir com ela de olhos fechados, não é bem assim, tá bom? Algumas divindades podem ser um pouco, vamos dizer assim, truculentas do ponto de vista do modo delas agirem, aí você não vai saber exatamente o que está acontecendo. O que eu posso trazer para você é que você precisa estudar, compreender aquela energia que aquela divindade tem, os seus aspectos, estudar a sua história, o seu mito, as formas de cultos que ela tinha no passado, e como você vai adaptar isso ao molde ou dentro da ritualística e ética wicana. Então é importante que você, antes de mais nada, faça um estudo aprofundado. E aí vale a pena a leitura de livros de história, de arqueologia, antropologia, também mitologia, faça um estudo dessas mitologias, isso é muito importante. E também, se possível, converse com algum sacerdote ou sacerdotisa que presta culto específico àquela divindade. Talvez ele possa te dar lições valiosas sobre ela. Outro aspecto muito importante para a sua prática é saber se você de fato tem uma afinidade com aquela divindade. E afinidade não é num sentido muito profundo, ou necessariamente profundo, ou unicamente profundo da sua alma. Eu sinto que ela é a deusa patrona da minha vida. Não. É num sentido de você pensar que você precisa ter uma afinidade, seja por um tipo de necessidade daquilo que você está buscando e necessitando neste momento da sua vida, seja porque você sente uma conexão um pouco mais aprofundada com ela. Então é importante considerar essa ideia de afinidade também. E uma primeira forma prática de começar a contatar a divindade é você criar uma meditação, uma rotina de meditação diante do seu altar pessoal, por exemplo, para essa divindade. Aí você pode colocar uma imagem dessa divindade, fazer um mantra com o nome dela, por exemplo, ou simplesmente se conectar mentalmente com ela e deixar receber aí na sua tela mental, nas suas sensações, intuições e percepções, como que você está percebendo e sentindo essa abertura com ela. Você pode também, se você quiser nesse momento, usar algum tipo de oráculo ou algum outro tipo de instrumento mântico, como por exemplo um pêndulo, e isso pode te ajudar a ter uma conexão com ela e uma abertura. É um primeiro relacionamento com a divindade antes de um relacionamento mais profundo. Quando você começar a realizar esse contato prévio de meditação, isso já desde os estudos e afinidades, ou até um pouco antes mesmo, alguns relatam até algo antecedente a isso, que é o aparecimento e o surgimento de sinais, augúrios, animais, por exemplo, que estão relacionados àquela divindade, ou então a ideia até mesmo dos sonhos. Você pode acabar sonhando com essas divindades, sonhando com aspectos dela ou coisas que vão te lembrar quando você acordar sobre essa divindade. Isso pode ser um bom sinal sobre esse contato. Isso também pode ser uma forma dela estar dizendo aquilo que você quer, ou antecipando alguma dádiva, ou antecipando algum conhecimento no qual você já está ou esteja pronto para trabalhar e vivenciar com ela. Após esse período, então, né, desses outros aspectos, dessa prática que eu fui trazendo para vocês, é o momento, então, agora de você montar um altar devocional a essa divindade. E aí prestar atenção nas cores, se vai ter velas, as cores das velas específicas para ela, o incenso específico para ela, um dia da semana que pode ser mais favorável a ela, uma fase lunar que vai ser mais favorável a ela também, por exemplo, uma época do ano. Outra questão que você pode relacionar é as cores da toalha do altar, se vai ter flores, se vai ter pedras, se vai ter objetos, além da imagem dela, queima de incenso, as invocações, os hinos, enfim, tudo que você vai fazer diante daquele altar.
E é importante que você estabeleça, diante desse altar, um ritmo. É importante que você trabalhe esse ritmo e uma frequência sobre isso. Porque daí já vai ser uma prática no qual o altar vai começar a funcionar literalmente como uma ponte, um portal entre você e a divindade. A partir desse ponto, então, quando você sentir que essa conexão se aprofundou, e ela está mais próxima a você, e você vai sentir isso de uma forma muito palpável, é o momento então de você começar a pensar, a realizar rituais celebrativos a essas divindades ou a essa divindade, por exemplo. E aí você pode realizar um ritual de círculo mágico para essa divindade. E um adendo que eu gostaria de trazer para você, por exemplo, se for uma divindade como Ísis, é legal que você formate toda a ritualística, e você pode trabalhar isso dentro da ritualística wicana, como um pano de fundo, mas utilizando toda a mitologia egípcia, por exemplo, pensando nas relações com os quadrantes, as invocações, os incensos, as vestes, tudo você pode trabalhar, tudo isso vai ser um ato devocional a ela, e você vai criar uma conexão e uma confiança muito maior dela para você e de você para ela, e os insights vão ser imensos, e as dádivas também. Outra coisa que é importante você considerar é sempre realizar libações a essas divindades, ou a essa divindade. Se for, por exemplo, uma libação para Bastet, né, a deusa Bastet, a deusa dos gatos, egípcia, você poderia fazer uma libação com leite e mel, por exemplo, e oferecer algum tipo de bolo doce para ela, ou alguma outra forma de libação. E isso você pode fazer essa libação específica, criar essa libação. Por exemplo, tem alguns deuses celtas que você pode oferecer manteiga para eles, manteiga que você mesmo faça, ou seja o mais orgânica possível, não muito industrializada, que é importante isso também. Então você pode oferecer essas formas de libação que vai te ajudar, porque a libação, para além não somente de uma ideia de oferta, de graça que você está dando a elas, é também uma forma de você liberar energia para que essa conexão com ela fique mais potente, mais próxima a você. Você também pode ampliar muito a sua conexão e o fortalecimento dessa conexão com a divindade, né, ou essas divindades, usando incensos específicos, que você mesmo pode criar através dos estudos que você fez. Eu sei que uma erva específica era relacionada à deusa Hécate. Como seria criar, então, o incenso com aquela erva e oferecer a Hécate na lua nova, ou na lua cheia, ou em algum outro momento? Então você usa sempre aquele incenso. Aquele incenso não apenas vai funcionar como uma forma de ancoragem olfativa no momento que você sentir o aroma dele, como também ele vai funcionar energeticamente, astralmente, como uma forma de fortalecer a sua conexão com essa divindade também. Então considere o incenso como um potencializador dessa relação, além das velas também, que é um grande catalisador de energia, uma grande forma de manifestar energia nos rituais. Outra forma interessante de estabelecer uma conexão e aprofundamento com as divindades é criar rituais pessoais a ela. E aí você então pode escrever as próprias invocações, os próprios poemas, hinos a essas divindades e declamar para elas diante da imagem dela, ou enquanto faz uma libação, por exemplo. Tudo isso vai potencializar, como eu disse, toda essa relação. Isso também vai se tornando muito íntimo e autoral. E por fim, e não apenas sendo esse o único fim, né, há muitas outras possibilidades, é você criar instrumentos mágicos e dedicá-los às divindades e ao uso do ritual para elas. Por exemplo, se for um cálice dedicado a Afrodite, então ele é a Afrodite. É sempre o ritual que você vai fazer a ela que você vai utilizar aquele cálice e assim por diante. Então você pode ter instrumentos mágicos feitos, consagrados para o uso dos rituais devocionais a essas divindades. Pense sobre isso. Isso também cria uma potência muito grande no ritual com as divindades. Bom, pessoal, esse foi o tema do vídeo de hoje. Eu espero ter aí, mais uma vez, auxiliado você a compreender os múltiplos aspectos da vivência e da prática wicana e que você possa aí cada vez mais travar um contato profundo, íntimo e amoroso com a divindade ou as divindades que você sente afinidade e também sente que é o momento de trabalhar e viver algo nessa conexão. Bênçãos plenas e até uma próxima oportunidade.